Olá, vamos dar início a mais um módulo do curso de produtor de olerícolas, iniciando sobre a cultura da alface. A aula da próxima semana será referente às culturas das brásicas, as couves. A alface tem um nome científico Lactuca sativa, é amplamente consumida em todo o mundo. Essa espécie é da família Asterácea, tem origem no sul da Europa e Ásia Ocidental. É uma planta herbácea que tem um caule muito pequeno. As folhas delas são amplas, crescem em roseta e em volta desse caule. Essas folhas podem ser do tipo lisas ou crespas, formando ou não cabeças de coloração variada, dos tons verdes até os roxos. É o que vai dar lá a divisão dos grupos ou tipos de alface que nós vamos ver a seguir. O sistema radicular da alface é ramificado e superficial, em torno de 25 a 60 centímetros. A alface é a folhosa mais consumida no nosso país, né? Ela é a terceira hortaliça em volume comercializado, perdendo apenas para a melancia e o tomate, segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Sementes. Ela movimenta anualmente, em média, 8 bilhões de reais apenas no varejo, e as sementeiras atualmente têm priorizado a criação e o desenvolvimento de variedades cada vez mais diferenciadas, com características mais apreciadas pelo mercado consumidor. Então, quais são as características esperadas para uma boa cultivar de alface? As características agronômicas buscadas, é óbvio, além da produtividade, né, é resistência ao pendoamento precoce e às altas temperaturas. A alface, ela, quando exposta a temperaturas elevadas, ela vai levar ou vai ocorrer um pendoamento muito rápido. Esse pendoamento é o que? É o avanço do ciclo fenológico da planta para a formação de flores. E essa condição de avanço do ciclo, né, ela vai levar à produção maior de uma substância denominada de látex, causando aquele típico amargor que essa planta tem nessas condições. E isso é muito importante para o mercado consumidor, porque, claro, ninguém quer consumir uma alface amargando, né? Então, no nosso país, na maior parte das condições em que a alface é cultivada, o melhoramento genético é bastante procurado justamente para que se produza variedades de alface com resistência a esse pendoamento precoce e, consequentemente, às altas temperaturas. Além disso, procura-se também resistência ao vírus do mosaico da alface. Esse vírus, quando ocorre na lavoura, ele vai levar à queda na produtividade, né, a queda na qualidade da alface produzida. E, obviamente, a aceitação pelo mercado consumidor. A alface, há muitos anos atrás, tinha uma reduzida gama de tipos, né, de grupos comercializados. Então você tinha lá principalmente a alface crespa e a alface lisa, né, denominada de manteiga. Atualmente houve uma ampliação dessas variedades por conta de uma aceitação do mercado, né? Então, por exemplo, as variedades crespas acabaram dominando esse mercado, passando a ser mais consumidas que as lisas do tipo manteiga, e houve a introdução da alface do tipo americana, mimosa e romana, melhorando aí a diversidade, né? Aumentando a diversidade de variedades aí para o mercado consumidor. O mercado consumidor, segundo dados aí da Associação Brasileira de Produtores de Sementes de Hortaliças, quer o quê?
que é uma variedade de alface com crocância, de tamanho reduzido, com sabor agradável, cores e formatos de folhas variadas e maior durabilidade. Ou seja, a dona de casa quer levar um alface que tem essas características aí, diante, né, da atual população brasileira, né, onde que você tem que ter lá essa diversidade. Então, as tendências das cultivares de alface para o mercado consumidor nacional são as seguintes. O principal segmento, como eu disse, está na alface crespa, mais de 50% do total. Destacando-se o segmento da alface americana, que são mais crocantes e bastante usadas no food service, então lá para a criação, né, de sanduíches. O segmento mimosa, que a gente vai ver logo a seguir, né, com um sabor mais agradável em diferentes formatos de folha e cores variadas. E o segmento mini, com folhas pequenas e numerosas. Então, essas são as tendências para o mercado consumidor de alface. Então, há uma tipificação de alface de acordo com o formato da cabeça e das folhas, né? Então, essa classificação é feita aí em grupos. Então, a gente tem 5 grupos principais, que seriam a alface lisa, com folhas lisas, delicadas e bordas arredondadas, podendo ter ou não cabeça. Então aqui vocês têm aqui uma variedade sem cabeça e uma outra, babá de verão, já há formação de cabeça. A gente tem aqui o mercado, as crespas, que é mais aceita pelo mercado consumidor, que tem as bordas das folhas recortadas e irregulares, não formando cabeça. Nós temos a alface americana, que são folhas lisas ou crespas, consistentes, quebradiças, verdes esbranquiçadas e curvas, formando cabeça de alta compasticidade, ou seja, quanto mais compacta for essa cabeça, maior é a aceitação pelo mercado. Nós temos aí a variedade mimosa, que as folhas são lisas, porém muito recortadas, então ela diferencia. No primeiro momento a gente pode achar que seria uma variante da crespa, mas não, ela é lisa, mas muito recortada, tá? E a romana, por fim, que são folhas tipicamente alongadas, né, duras, com nervuras claras e protuberantes, que formam uma cabeça fofa e alongada. Então são esses os principais os grupos de alface comercializados no país, e que pode ser subdividido depois em 2 subgrupos, que seriam as alfaces verdes, que são todas essas que eu mostrei aqui, e as alfaces do tipo roxas. Então você tem o subgrupo verde e o subgrupo roxa, né? Passando aqui para os estádios de desenvolvimento da alface, que é importante a gente conhecer para entender o ciclo e como que a gente vai trabalhar com a cultura. A gente tem aqui uma germinação que pode durar até 7 dias, né? Dependendo das condições em que a germinação ocorre, tá? Normalmente a alface é produzido mudas em bandejas, né? Ou em sementeiras. O mercado especializado prefere a produção de mudas em bandejas. Essas mudas, né, vão permanecer em viveiros por mais ou menos 25 dias, tá? De 20 a 25 dias, dependendo também da variedade e das condições em que são cultivadas. Aí a gente passa aqui para o estágio fenológico 2 e 3, né? O estágio fenológico 2 e 3 é aquele que a gente denomina de desenvolvimento das folhas, né? Aonde que os cotilédones estão completamente desenvolvidos e o ponto de crescimento ou início da folha verdadeira é visível. O estágio 3 é aquele que a terceira folha verdadeira está desenvolvida. O estágio 4 e 5, né, é o desenvolvimento das partes vegetativas. Então vejam, a gente leva essa muda para o campo,
com mais ou menos, né, 4 a 5 folhas. Nesse estágio fenológico 2 para o 3, tá? E depois, a partir desse estágio fenológico 3, 14 dias no campo, ela passa para o desenvolvimento das partes vegetativas, aonde que a cabeça começa a formar-se e as duas folhas mais jovens não se desenrolam, quando é o caso da formação aí das cabeças, ou também quando há o crescimento aí da planta, né, em que não há formação de cabeça, né. Mais ou menos aqui na fase 5, com 28 dias após o transplantio, é atingido 50% do tamanho esperado para a cabeça. Depois a fase 5, 6, a fase 5 em torno de 35 dias e a fase 6 em torno de 42 dias, né? Que há o desenvolvimento ainda das partes vegetativas, onde que há um aumento do tamanho, da forma, da firmeza da cabeça e pegando lá o formato típico, né? Essa fase 6 ela vai até mais ou menos 60 dias no campo. Isso vai variar o quê? Vai variar da variedade que você está plantando, né? E também da época de plantio. Na época de inverno, esse estádio, né? Esse tempo, ele se estende. Então a gente vai ter lá do transplantio até a colheita mais ou menos 60, né? Ou do semeio até a colheita 60 a 80 dias. Quando a gente tem o que? O plantio na época de verão, a gente vai observar uma redução no ciclo da cultura. Ou seja, esse florescimento aqui, pendoamento, vai ocorrer antecipado, com 40 dias, 45 dias ou menos, tá? Fazendo com que obrigue o produtor a colher as plantas ainda num tamanho pequeno, né? Com tamanho reduzido, para que não ocorra esse pendoamento precoce, como eu havia dito anteriormente, e, consequentemente, o surgimento do gosto típico de amargor, né? Que é o sinal em que a planta está entrando no estágio de florescimento. Tá? No país, o que se espera das variedades plantadas, especialmente no verão? É que elas cresçam razoavelmente nessa condição de clima mais quente, né? Fazendo com que o produtor possa colher plantas com um tamanho mínimo, né? Para que se possa comercializar adequadamente. Lembrando-se que a alface é comercializada nos centros atacadistas, né? no Ceasa, em caixas onde que se cabe de 12 a 16 plantas. Claro que quanto menor a planta, maior a quantidade de pés de alface são necessárias para se preencher todo aquele volume da caixa comercializada, tá? Então, esses seriam os estádios básicos, né, os estádios de desenvolvimento da alface. Como eu disse para vocês, voltando aqui no primeiro slide, essas fases, né, a fase de germinação até o transplante, que vai se dar lá mais ou menos 25 dias, tá? Dependendo aí das condições em que são desenvolvidas, todos os cuidados nessa produção ocorrem em viveiro. A partir dos transplantes até mais ou menos 28 dias, 30 dias, o primeiro mês, a gente tem o quê? Uma grande competição entre plantas daninhas e as mudinhas de alface transplantadas, necessitando-se então realizar o manejo das plantas daninhas que surgirem naquele local. E esse manejo, via de regra, é dado manualmente, ou pelo arranquio manual, pela amonda, ou utilização de enxadas, né, de pequeno tamanho para se fazer essa capina, sempre tomando-se o cuidado para que não ocorra aqui a corte ou ferimento dessa planta, tá? Nesse primeiro estágio, até mais ou menos 28 dias, nós temos que ficar atentos também ao ataque de pragas,
especialmente de grilos ou paquinhas, que vão seccionar a base das plantas. Mais uma vez, quando você tem esse seccionamento da base das plantas, nós vamos ter ou vai ocorrer a morte das mesmas, né? Porque há o corte da gema apical aqui. Vocês vão poder ler lá no capítulo do livro que eu passei que o preparo do solo pode ser feito tanto manualmente pelo levantamento de canteiros ou mecanicamente, né, por aqueles processos que vocês já viram em outras disciplinas do curso, que passa pela aração, gradagens, né, sucessivas da forma cruzada, pelo menos duas passadas de grade, para que haja um destorramento completo ali daquela área. A aplicação seguinte é de adubos, né, de base, correção do solo e seguindo a adubação de base, tanto por fertilizantes químicos quanto fertilizantes orgânicos, tá? A planta de alface ela é bastante exigente na questão de nutrientes, então a gente tem que fazer uma aplicação correta desses nutrientes para o bom desenvolvimento das plantas, certo? E depois a gente vai fazer o que? O levantamento dos canteiros. A cultura da alface ela não resiste ao encharcamento, né? Então há um apodrecimento, a morte do sistema reticular quando há uma constatação de um elevado teor de água aqui nessa região, né? Levando então à morte das plantas. Então a gente não recomenda de modo algum realizar o plantio da alface em solos encharcados. A alface também ela produz bem em campo aberto, sem a necessidade de sombreamento, exceto naquelas regiões, como por exemplo na região norte e nordeste do país, aonde a insolação é muito grande e a temperatura elevada. Então, nessas condições, a gente observa uma adaptação dos produtores com a utilização de sombrites, né, mas com baixo sombreamento. Então, sombreamentos de até 50% ou utilização de sombrites aí com malha refletiva. Mas isso seria uma adaptação do sistema para se poder cultivar alface e fazer uma colheita de plantas de alface, né, nessas regiões. Em que eu, mais uma vez, destaco, né, que vai ter uma dificuldade na produção nessas condições. As adubações, como eu disse, elas devem ser feitas de base ou pré-plantio, tá? E seguidas, subdivididas adubações, principalmente com a base de nitrogênio, em pelo menos 2 ou 3 vezes, até aqui a fase, o estágio de desenvolvimento 6, ou 42 dias, 45 dias, né? Naquela época de inverno de grande produção. Então, finalizado essa fase aqui, o estágio fenológico, né, 5 para 6, já não é recomendado mais a aplicação desses fertilizantes. E vejam, muito cuidado no momento de realizar essa aplicação de fertilizante, porque se a gente depositar esse adubo muito próximo aqui às folhas, o que vai acontecer? Vai acontecer a queima das saias. Então nós vamos ter lá um dano causado por essa mal aplicação do fertilizante. Então, pessoal, aqui seria o estágio de desenvolvimento 7, que, como eu disse, é o florescimento ou aparecimento do órgão floral. O caule principal começa a sair da cabeça da alface e as primeiras flores individuais da inflorescência principal são visíveis, mas ainda fechadas. Então essa aqui é uma planta de alface, né, com o próximo ao florescimento, como vocês estão vendo aqui. E aqui já são as flores abertas. E desse local é onde que a gente pode coletar as flores, né, as sementes, perdão, para se realizar os outros plantios. Então a produção de semente de alface no Brasil, né, é realizada principalmente nas regiões mais quentes,
porém secas, né? Garantindo então que uma boa produção de sementes e de elevada qualidade sanitária, tá? Então é muito comum a gente ter aí a produção de semente de alface, por exemplo, na região Nordeste, né? Especialmente nas regiões mais secas do Nordeste. Aqui mais uma foto sobre a botânica das flores, né? Então a inflorescência do tipo capítulo, como vocês estão vendo aqui, né? Ela é uma planta autógama, ou seja, a própria semente há uma autofecundação, né? A polinização cruzada pode ocorrer, mas em pequena proporção. Os frutos são do tipo aquênio, né? Como que vocês estão vendo aqui, esses frutos que tem aqui essas estruturas, né? Facilmente levadas, que possa carregar pelo vento. Então, os estádios fenológicos que eu falei aqui nessa apresentação seriam do estádio fenológico 1 até o 7, né? Cujo tempo de ocorrência, como eu disse, vai variar em relação às condições climáticas e a variedade que a gente está plantando, tá? Então, eu agradeço mais uma vez pela paciência e por terem escolhido o curso de produtor de olerícolas aqui do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Eu sugiro que façam uma leitura atenta do capítulo do livro que eu disponibilizei no portal do Moodle, além dos vídeos que eu selecionei no YouTube para vocês assistirem. Não se esqueçam de realizar as atividades, participar do fórum de discussão e fazer lá a prova que já está disponível para ser realizada. Tá? Muito obrigado e bons estudos mais uma vez.